E se eu te dissesse que Yah nunca pediu sangue, nunca exigiu sacrifícios para perdoar, e nunca prometeu um Salvador para morrer no lugar de Israel? E se tudo isso tivesse sido criado séculos depois, fora da Torá, fora dos profetas, reinterpretado por filosofia grega e organizado por Roma, hoje vamos voltar ao pensamento hebraico original e mostrar, com escritura e contexto, porque sacrifício nunca foi pagamento, a Torá nunca acabou, e a responsabilidade nunca foi transferida. Se você busca verdade sem religião, fica até o fim. Sejam bem-vindos. Existem ideias, sabe, que nos foram ensinadas como verdades absolutas, pilares de uma fé. E que a gente raramente para questionar a origem. Exatamente. E se esses pilares, na verdade, não forem bem o que parecem? Hoje, a gente vai mergulhar em dois conceitos que são, assim, fundamentais e talvez os mais distorcidos das escrituras. Que são o verdadeiro sentido do sacrifício E a ideia de que a Torá, a instrução do Criador, teve um fim. Aqui no canal Eu Me Identifico, o nosso propósito é justamente este: remover as camadas de tradição, de religião, para encontrar a essência, a identidade original. Vamos juntos nessa análise? Vamos lá. Então, para começar, quando se fala em sacrifício, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Sangue. Um animal sendo morto, sangue derramado, para, apaziguar um criador que está irado. É essa a imagem. Mas a pergunta que as fontes que a gente analisou fazem é: essa ideia é realmente hebraica? E a resposta que, se encontra nas próprias escrituras é um sonoro não. Um não bem direto. Muito direto. Essa visão, na verdade, foi muito influenciada por cultos pagãos, pela teologia greco-romana. Yah nunca precisou de sangue. Tem base para isso nas escrituras. Com certeza, o Salmo 50 é claríssimo. O Criador diz: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu. Isso já quebra toda a ideia de uma divindade que precisa ser alimentada, né? Totalmente. E o profeta Isaías, lá no capítulo 1, é ainda mais direto. O que ele diz? Não me agrado do sangue de bois, cordeiros ou bodes. Então, peraí. Se o próprio Criador diz que não se agrada do sangue, qual era o ponto disso tudo? Aí que está a chave, né? E a chave, pelo que entendi, está na palavra original. Exato. A palavra hebraica korban. A gente traduz como sacrifício, mas Mas não é bem isso. não é bem isso. Korban não significa matar ou pagar uma dívida. A raiz da palavra KRV significa aproximar-se, reconectar. Isso muda tudo. Deixa de ser um pagamento e passa a ser um ato de reaproximação. Era um ato pedagógico, uma ferramenta de ensino para reaproximar o pouso do Criador. Ok, mas ainda fica a questão do sangue. Se não era um pagamento, por que o sangue era tão central no ritual? Ele ainda representa a parte mais violenta, digamos assim. Sem dúvida. E a própria Torá explica isso em Levítico 17. O texto é claro: a vida está no sangue. A vida está no sangue. Isso. O sangue não era a moeda de troca, entende? Ele representava a própria vida. E a vida pertence somente a Yashar. Então, apresentar o sangue no altar era um ato simbólico. Um lembrete visual e muito poderoso de que o pecado, a transgressão, gera morte. Era como um espelho para o transgressor. Exatamente. Para ele entender a seriedade das ações dele e a preciosidade da vida. O animal morrendo mostrava o resultado final da escolha errada. E isso nos leva a um ponto central que os profetas sempre batiam na tecla. A teshuva. O arrependimento. A gente traduz como arrependimento, mas a palavra é mais forte, é retorno, voltar para o caminho. Sem esse retorno verdadeiro, o ritual é vazio, era teatro. Por isso que o profeta Joel dizia: rasgai o coração, não as vestes. Isso. Ou Oséias: quero misericórdia, não sacrifício. A mudança tinha que ser interna. Faz sentido. E a escolha do animal também era importante, né? Muito. Para um povo de pastores, oferecer um animal ao rebanho tinha um custo real, doía no sustento. Não era um ato banal. De jeito nenhum. Simbolizava que as suas escolhas custam a sua própria vida. É sua subsistência. Entendi.
Ok. Essa compreensão do sacrifício como reaproximação e não pagamento é a base. E é essa base que, segundo as fontes, desmonta a segunda ideia. A grande fraude teológica, como eles chamam. A ideia de que a Torá acabou. Que a instrução de vida de Iá foi abolida. Exato. Porque se você entende esse sacrifício como um pagamento que foi feito de uma vez por todas... Aí você não precisa mais das regras que apontavam para essa dívida. A lógica é essa. É essa. Mas se o sacrifício nunca foi um pagamento, essa lógica não se sustenta. E essa ideia de que a Torá acabou, ela não nasceu em Israel. Não mesmo. Ela é o resultado de você arrancar a fé hebraica do seu contexto original, E reinterpretar tudo com uma outra cabeça. uma cabeça grega, uma organização romana, e aí a gente precisa entender o que Torá realmente significa. Não é só lei no sentido de um código penal. De jeito nenhum. Significa instrução, direção, ensinamento. É o manual do Criador. Então dizer que a Torá acabou é o mesmo que dizer que as instruções do Criador para uma vida plena ficaram obsoletas. Exato. E as próprias escrituras dizem o contrário. O Salmo 119 afirma: "Para sempre, ó Iá, a tua palavra está firmada nos céus. O que é eterno não tem data de validade." Pois é. Mas olha, um dos textos mais usados para justificar essa abolição é o de Jeremias 31, que fala de uma nova aliança. Sim, esse é o texto-chave para essa doutrina. Mas o que o texto realmente diz? "Porei a minha Torá no coração deles." Peraí, ele não diz, vou substituir a Torá. Não. Ele diz que vai colocar a mesma Torá num lugar diferente. A aliança é nova por causa do local da instrução. Sai da pedra. E entra no coração e na mente. O Espírito capacita a obediência, como Ezequiel 36 confirma, não anula o que deve ser obedecido. Isso é uma virada de chave completa na interpretação. E nos conecta com outro pilar dessa fraude. A ideia de um Messias que salva no lugar do povo. A salvação por substituição. Um conceito que, segundo as fontes, simplesmente não existe na Torá. Ezequiel 18 é bem explícito sobre isso, né? Totalmente. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um responde por si. A responsabilidade é pessoal. E a própria palavra Mashiach, o que ela significava? Significa ungido. Era um título, não uma divindade. Reis eram Mashiach, sacerdotes eram Mashiach, era alguém com uma função. A ideia de um ser divino que morre pelos pecados do mundo. De onde vem isso, então? É um espelho de mitologias pagãs greco-romanas, Horus, Mitra, Dionísio, todos eles têm narrativas parecidas. A tese é que essa ideia foi importada para dentro da fé hebraica. E o texto de Isaías 53, o servo sofredor. Esse é o principal argumento para a salvação substitutiva. É o principal. Mas para ler assim, você precisa isolar esse capítulo de todo o resto do livro. Porque no contexto, o próprio Isaías, em vários outros capítulos, chama Israel de meu servo. então, o servo sofredor, na interpretação hebraica original, é a nação. É a nação de Israel em seu sofrimento, em seu exílio, mas que através disso se tornaria um exemplo para as nações. Não um indivíduo que morre no lugar de todo mundo. Olhando por esse lado, a doutrina da substituição parece resolver um problema mais psicológico, né? Exato. Ela transfere a responsabilidade. É bem mais confortável acreditar que alguém já fez tudo por você. Do que assumir a necessidade de mudança, a necessidade de obedecer. Mas o plano de Á, descrito de forma consistente pelos profetas, é outro. É um ciclo. Qual ciclo? Israel peca e vai para o exílio. No exílio, Israel se arrepende e retorna à Torá. Com o retorno, vem a restauração. E uma vez restaurado, Israel se torna o exemplo para ensinar as nações. Exatamente. Israel nunca é substituído, ele é corrigido. A promessa não foi cancelada. Porque se a Torá acabou e um Salvador substituiu o povo então todos os profetas que falaram da restauração de Israel em sua terra, sob a Torá, mentiram. Mas Iá diz, eu não mudo. A coerência é total, na verdade. É total. O que fica então de tudo isso é uma verdade bem mais simples e ao mesmo tempo poderosa, livre dessas camadas religiosas. A Torá, a instrução de vida, nunca acabou.
E nunca existiu salvação por substituição no plano hebraico. O retorno sempre foi e sempre será através do arrependimento e da obediência. Israel continua sendo o povo do pacto, com a responsabilidade e a promessa intactas. O convite dos profetas ecoa até hoje. Voltai a mim e eu voltarei a vós. Esse é o caminho antigo. Essa é a essência. E antes de se despedir, se você se identificou com esse conteúdo, curta e compartilhe este episódio do canal Eu Me Identifico. Até a próxima reflexão. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.